24 meses ou 2 anos que eu iniciei a trilha rumo aos 10 mil reais, fazendo aqui uma carteira pública de investimento para mostrar para você que é possível sim começar a investir mesmo com pouco dinheiro. O que é importante é você ter constância, disciplina e paciência para conseguir resultados e cada vez mais conseguir estar mais próximo da trilha rumo aos 10 mil reais. Então, qual será que foi a rentabilidade da carteira ao longo desse período? Como também a quantidade de dividendos que eu recebi, não só no mês de agosto, mas também pegando possivelmente aí um acumulado ao longo desse período. E se fizermos também um comparativo do que eu fiz de investimento agora no mês de agosto, também para incrementar na carteira do rumo aos 10 mil. Tudo isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Antes de eu te mostrar a rentabilidade da carteira pública aqui, é muito importante para mim que você se inscreva no canal, como também ative as notificações para não perder meu conteúdo semanal, porque isso vai ser importante para você se engrandecer cada vez mais com o conteúdo que eu faço por aqui, como também curta esse vídeo para ajudarmos mais pessoas. Mostrando aqui para vocês a rentabilidade da carteira pública. Se a gente comparar aqui no último ano, a carteira rendeu cerca de 9,5%. Aqui tem 9,07% se a gente pegar na data de hoje que eu estou gravando, enquanto que o Ibovespa teve um rendimento negativo de 5,38%. Tá um pouquinho de nada abaixo em relação ao CDI, mas é como eu sempre comento aqui para vocês. Porque essa rentabilidade, em alguns momentos, ela estará abaixo da renda fixa, mas no longo prazo essa rentabilidade, a tendência é que ela seja bem superior. A história já comprovou isso. E pegando aqui realmente os últimos 12 meses, 9,54%, e os últimos 24 meses com uma rentabilidade de 4,23%. Se fizermos esse comparativo aqui, estamos com a rentabilidade superior ao Ibovespa, que seria aí realmente um índice de rentabilidade a ser seguido. Sendo assim, se a gente partir, inclusive, para olhar um cenário da rentabilidade dos últimos 6 meses da carteira, para ver como é que está esse acompanhamento, também dentro dessa rentabilidade dos últimos 6 meses, 4,12%, enquanto que o Ibovespa teve uma rentabilidade negativa em 4,14%. E nos últimos 30 dias, se fizermos esse comparativo também em relação ao que teve de rendimento da carteira com o que teve de rendimento do Ibovespa, nos últimos 30 dias, a carteira teve um rendimento de 30,30% e o Ibovespa um rendimento positivo de 6,39%. Até como comparativo, nesse mês agora de agosto, a rentabilidade foi 3 vezes superior ao rendimento na renda fixa. Isso acontece, investimento de renda variável, uma hora está caindo, outra hora está subindo e no longo prazo a tendência é que tenha uma rentabilidade superior. Se observar também aqui a quantidade de dividendos recebidos no mês de agosto, a gente tem aqui um total de R$ 56,77 recebido. Majoritariamente, esse dividendo recebido ele veio proveniente da empresa BB Seguridade, uma empresa de seguros que desde quando eu coloquei ela na minha carteira, eu já tinha comentado para vocês que o foco nela, inclusive a empresa que me deu o maior dividendo no mês de agosto foi a BB Seguridade, uma empresa que desde quando eu fiz o investimento já tinha comentado que ela era uma ótima pagadora de dividendos. O acumulado de todo o período aqui, de um ano, eu recebi 219,5. E se pegar aqui no período de 2 anos, ou de todo o período, vou considerar todo o período, desde quando eu comecei a investir, que é exatamente 2 anos, 263
R$1,97. Ou seja, no último ano, só no último ano, ele foi responsável por um recebimento de dividendos, de proventos como um todo, de renda passiva de R$ 219,05. No meu primeiro ano eu recebi pouquíssimo. E você tem que entender que você dá um passo de cada vez. O seu primeiro ano de investimento, muito provavelmente, ele vai ser um pouco mais sacrificante, porque você vai realmente receber centavos. Mas é importante que hoje você receba centavos, para amanhã você receber centenas. Porque se você desistir nesse processo, você nunca vai conseguir chegar a receber centenas. Diante dessa rentabilidade superior ao Ibovespa, que seria exatamente um indicador de rentabilidade dos investimentos em renda variável, como também esse recebimento de dividendos, agora em agosto foi o maior de todos, desde quando eu comecei a investir em agosto de 2020, se tem que a constância ela realmente traz bons frutos. E o que foi que eu fiz com minha carteira de investimentos agora nesse mês de agosto? Antes de tudo, é muito importante lembrar para você, ou relembrar, como eu comento em todo episódio, isso aqui não se configura como uma recomendação de investimento, apenas um vídeo educacional para você mostrando o meu racional de investimentos. Eu decidi investir em mais 10 ações da empresa Fleury. Já tem vídeo aqui meu mostrando o porquê que eu escolhi fazer investimento na Fleury de forma resumida, porque aqui não dá para entrar nos devidos detalhamentos de uma análise que eu faço para colocar aqui ela na minha carteira pública de investimento. Eu investi em mais 10 ações ao preço de R$16,44, totalizando aí R$164,40 de investimento na Fleury. Além disso, inclusive, uma das empresas que fez com que tivesse um forte impacto para que a minha rentabilidade não fosse superior ao longo desse período, foram duas na verdade, que foi a Sanepar e a Panvel. A Panvel já tinha comentado que era uma empresa um pouco mais arriscada, e a Sanepar eu comentei que os resultados, não só comentei, como revisei os resultados da Sanepar, eram bastante sólidos, crescentes, os seus dividendos a mesma coisa, e esses resultados crescentes não só nos últimos 3 anos, mas nos últimos 5, nos últimos 10 anos, receita e lucro crescente, como também a quantidade de dividendos distribuídos pela Sanepar, ou seja, cada vez mais o resultado mais sólido entregue pela empresa. Analisei novamente e essa constância ela persiste, só que a empresa ficou de lado, não só por a questão do risco político, como também o risco de regulação que envolve o setor de saneamento básico. Inclusive o regulador lá do Paraná acaba tendo muito conflito exatamente com a empresa, e isso tem deixado um cenário negativo para a empresa. Mas mesmo diante dessa realidade, porque ela foi deixada de lado pelo mercado, pelos investidores como um todo, eu decidi, ainda confiante, com base nos resultados da empresa, em seguir investindo na Sanepar. Ela que teve uma rentabilidade negativa na minha carteira de quase 20%. Só para você ter ideia, a rentabilidade negativa da Sanepar de quase 20%, mesmo assim fez com que, como eu comecei a ter uma carteira de investimentos diversificada, essa diversificação ela vem aos poucos, na constância, você tendo essa disciplina de investir todos os meses, eu ainda assim consegui fazer, mesmo que uma ação da minha carteira, uma empresa da minha carteira tivesse com rentabilidade negativa, eu tivesse uma rentabilidade positiva nesse período. Então eu investi em mais 15 ações da Sanepar ao preço de R$17,52. Além disso, ao longo desse período, inclusive com essa estabilidade, crescimento da taxa Selic, os fundos imobiliários também foram deixados de lado. Eu vou voltar também a começar a investir em fundos imobiliários, investir em mais um fundo imobiliário, o HFOF11, que eu já tinha aqui em carteira. Estou acrescentando, reforçando novos investimentos que eu já tinha para aumentar minha participação. Sendo assim, peguei uma cota do fundo imobiliário ao preço de R$ 75,35. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então, ao você fazer um único investimento, você já está diversificando nesse fundo imobiliário. Isso fez com que o investimento total nesse período foi de R$ 502,55 e o patrimônio total finalizado nesses 24 episódios do Rumo ao 10 mil foi de
6.250, somando com todos os investimentos que eu tenho em ações e fundos imobiliários, uma parcelazinha mínima de menor que 0,1% da minha carteira aqui pública em criptomoedas, como também investimentos internacionais, parte em ações de Facebook e outra parte dolarizada, apenas convertendo do real para o dólar também para garantir essa valorização que pode dar o dólar, mas também com o intuito de pensar em um investimento, em analisar investimentos internacionais também para fazer investimentos. No vídeo de hoje foi isso. Agora eu queria saber, ao longo desses 2 anos, se você também está na trilha rumo aos 10 mil. Deixa aqui nos comentários, hashtag rumo aos 10 mil. E comenta também qual foi a tua rentabilidade, ou melhor ainda, qual foi a quantidade de recebimento de dividendos que você recebeu ao longo desse período. Compartilhe esse vídeo com as pessoas para mostrar que é possível sim começar mesmo com pouco dinheiro. Meu primeiro investimento aqui foi cerca de R$100. O primeiro recebimento de dividendos que eu tive foi de 18 centavos e hoje já estou recebendo quase R$60 de renda passiva em alguns meses. Então, no mais é isso. Simbora investir. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal. Inclusive, ela distribui bastante dividendos. Estou com rentabilidade. O que foi isso? Tá escapulindo aqui. Inclusive, perdi o foco.